Olá, tudo bom? Na aula passada, a gente viu reatores PFR e até o momento aqui, tanto nos reatores Batelada, quanto no CSTR, quanto no PFR, a gente viu eles trabalhando com reações em fase líquida. Mas a partir dos reatores PFR, eles já começam a ser bem mais aplicados para reações em fase gasosa. Então, antes da gente terminar de ver toda a parte de reatores, eu vou falar um pouquinho sobre quais são as particularidades que a gente tem quando a gente tem reações em fase gasosa. Bom, a primeira particularidade, que acaba sendo a mais óbvia, é que a gente pode usar a lei dos gases para encontrar valores de concentração. Então, reatores descontínuos, como por exemplo batelada, eu posso usar o PV igual a nRT. Então, eu isolando N sobre V, passando esse volume e dividindo, eu posso passar esse RT dividindo para o outro lado. Minha relação número de mols por volume, que é a minha concentração, pode ser encontrada pela relação aí pressão dividido por R, que é a constante dos gases, vezes a minha temperatura T. O mesmo vai valer para reatores contínuos, então até o momento que a gente viu CSTR e PFR. A diferença é que ao invés de volume, eu vou estar trabalhando com vazão volumétrica, e ao invés de número de mols, eu vou estar trabalhando com fluxo molar. Então, F sobre esse V ponto, ou seja, mol dividido por tempo, que é meu fluxo molar, dividido aqui por volume dividido por tempo, vai me dar mol por volume do mesmo jeito. Isso aqui é a concentração que eu também encontro por P sobre RT. Então, para o reagente A, por exemplo, a minha concentração aí de reagente A no início da minha reação, meu CA0, ele vai ser dado por YA0 vezes P sobre RT, sendo YA0 a fração molar de A na corrente. Então, uma corrente com 100% de A, esse YA0 vai ser 1, e meu CA0 vai ser simplesmente P sobre RT. Se eu tiver, sei lá, 50% de A nessa minha corrente, meu YA0 vai ser 0,5, então 0,5 vezes P sobre RT. Bom, agora as coisas que acabam ficando um pouquinho mais diferentes. Nós vimos que a concentração inicial é número de mols por volume. Então, no caso, meu CA0, concentração inicial de A, é número de mols inicial de A pelo volume inicial aí do meu meio reacional. O mesmo vai valer se eu tiver reatores contínuos. Então, eu vou ter o fluxo dividido pela vazão volumétrica. No final, ou seja, a minha concentração final de A é o número de mols final pelo volume final ou o fluxo molar final pela vazão volumétrica final. O que acontece é que quando a gente tem reações em fase líquida, a gente tem o chamado volume constante. Então, se eu tenho um meio reacional líquido, o meu volume ele não vai sofrer grandes variações. Então, eu posso dizer que meu volume final é o mesmo que o inicial, ou que a vazão volumétrica final é a mesma que a vazão volumétrica inicial. Portanto, a minha concentração final aqui, no caso desse meu reagente A, ele vai ser o número de mols final pelo volume inicial, ou o fluxo molar final pela vazão volumétrica inicial, porque essas vazões aqui, ou esse volume no início e no fim da minha reação, vai ser exatamente igual. A gente sabe que Na é Na0 menos Xa, ou Fa é Fa0 menos Xa, a gente já viu isso em aulas passadas, então eu fazendo a substituição aqui, nesse Na colocando Na0 menos Xa, ou nesse Fa colocando Fa0 menos Xa, Na0 por V0 e Fa0 por Vzinho 0, ambos são concentração inicial. Então, por isso que eu sempre estou utilizando Ca igual a Ca0, 1 menos Xa. Então, essa é uma das formas que a gente tem de chegar nessa igualdade. Só que, quando a gente tem reações em fase gasosa, a gente pode ter uma variação do volume. Então, vamos pegar aqui uma reação hipotética, A dando 4R, que vai acontecer num reator batelada. Eu tenho uma alimentação de 100 mols de A, pressão de 1 atm, temperatura de 150 graus. Qual que vai ser meu volume inicial? Se eu fizer um PVNRT aqui, isolando o volume inicial, meu número de mols que eu tenho é o número de mols inicial de reagente A, que é 100, constante dos gases 0,082, temperatura aqui eu somei 273 para passar para Kelvin, minha pressão de 1 atm, eu vou chegar em um volume inicial de mais ou menos aí 3.500 litros. No fim dessa minha reação, se eu tiver aí 100% de conversão, por exemplo, e admitindo mesma temperatura e mesma pressão, se eu for calcular o volume final, meu número de mols mudou. Ele não é mais 100, ele agora vai ser 400, porque cada 1 mol de A vai se tornar 4 mols de R. Então, eu vou ter 400 vezes 0,082 vezes a temperatura dividido pela pressão. Isso vai me dar quase aí 14.000 litros. Então, repara que o volume inicial e o volume final, eles não são mais iguais, eles acabaram variando.
e eles vão variar independente aqui, eu tendo 100% de conversão ou menos. Para cada conversão que eu tiver, meu volume vai estar alterando. Ou seja, a minha concentração final ela não vai variar simplesmente agora pelo número de mols ou pelo fluxo molar que eu tiver, mas também pelo volume ou pela vazão volumétrica que eu tiver no meu meio reacional. Então, de uma forma genérica, eu posso escrever que meu volume inicial é o número de mols total que eu vou ter no início, vezes R, vezes a temperatura inicial, dividido pela pressão inicial. E que o meu volume final é o número de mols total que eu vou ter no final, vezes R, vezes a temperatura final, vezes a pressão inicial. Existem várias abordagens que a gente pode ter quando está trabalhando com volume variável. Se a gente estiver trabalhando com uma simulação, por exemplo, eu posso parar nisso aqui. Então, para eu encontrar a concentração, eu posso precisar tanto do número de mols quanto do volume, e meu volume eu posso estar encontrando dessa forma. Então, sabendo temperatura, pressão, eu posso ir calculando os números de mols que eu vou tendo, conforme a minha conversão vai acontecendo no meu reator, e eu uso aí esse número de mols total que eu vou tendo para encontrar o volume em cada momento, para cada conversão que eu tenho. E com isso eu calcular a concentração, e aí eu encontrar aí os valores que eu preciso, dependendo do que eu estou querendo simular. Outra forma também é estabelecer uma relação entre o volume final e o volume inicial, que também vai funcionar aí para vazão volumétrica. Ou seja, se eu dividir o volume final pelo volume inicial, eu estou dividindo o nRT sobre P final pelo nRT sobre P inicial. Com isso, eu vou cair nessa igualdade que vai ser análoga aqui quando eu tiver reatores contínuos com vazão volumétrica e o fluxo molar. Se eu admitir pressão e temperatura constantes, eu vou cair nessas igualdades aqui. Então, no caso que eu estiver fazendo uma simulação e eu não sei exatamente qual é a pressão e temperatura que eu vou trabalhar, mas eu sei que essa pressão e essa temperatura vão ser constantes, uma forma de eu encontrar volume ou vazão volumétrica é por meio dessas igualdades, porque eu não consigo mais fazer um PV-NRT sem saber pressão e temperatura que eu vou trabalhar. Agora, dependendo da abordagem que a gente vai ter, se é uma disciplina de reatores, a gente pode fazer algumas simplificações para conseguir calcular alguns parâmetros que a gente quer na mão. Quais são essas simplificações? Primeiro eu vou usar essa tabela que a gente já viu em outros momentos. Então aqui é a mesma reação que eu disse anteriormente, um reagente A se formando aí em 4 produtos R. A entrada desse meu reator é o número de mols inicial de A, e aqui no caso eu não tenho R, então coloquei 0. O que reage é sempre esse número inicial aqui que eu vou ter de A, vezes a conversão, então meu N é 0xa. Como essa linha de reação obedece à estequiometria, o que vai reagir de R é 4 vezes N é 0xa, porque aqui eu tenho 4 no meu R e 1 no meu A. A saída que eu vou ter, para A, vai ser o que entra menos o que reage, e se eu colocar N a 0 em evidência, eu chego no NA igual a N a 0 menos xa. E para R, o meu número de mols final de R é o que entra, que no caso é 0, mais o que reagiu, então 4Na0xa. Então, o que vai ser o meu número total de mols no início? No início eu só tenho A, então vai ser meu Na0. O que vai ser o meu número total de mols no final aí da minha reação? Vai ser o que eu tenho de A, Na, mais o que eu tenho de R, Nr. Na é Na0 menos xa. Nr é 4Na0xa. Eu cancelando aqui os termos que dá para cancelar, se eu fizer essa distributiva aqui, eu vou chegar em Na0 mais 3Na0xa. Agora, nós vimos que o volume final é o volume inicial vezes a divisão aí do número de mols total no final pelo número de mols total no início. Meu número de mols total no final é Na0 mais 3Na0xa. E o meu número total de mols inicial vai ser meu Na0. Eu cancelando aqui os Na0, que eu consigo cancelar, o meu volume final é V0 vezes 1 mais 3xa. De maneira geral, quando a gente tem reações assim, que são irreversíveis, que são reações mais simples, eu consigo fazer essa simplificação de uma maneira relativamente simples. E a minha equação, o meu volume, ou a minha vazão volumétrica final, ela sempre vai obedecer uma regrinha desse tipo. Então, meu volume final é o volume inicial vezes 1 mais EAxa. Ou a minha vazão volumétrica final é a vazão volumétrica inicial vezes 1 mais EAxa. O que é esse A? Esse A é chamado de fator de expansão. E a gente pode encontrar ele não fazendo toda essa dedução. Também é possível fazendo toda a dedução, mas a gente pode encontrar ele com essa equação aqui. Y a 0 vezes 1 delta.
Esse y0, como a gente já viu, é a concentração que eu tenho de reagente aqui A no início da minha reação. E esse delta, ele vai ser a somatória de coeficientes estequiométricos dos produtos menos somatória de coeficientes estequiométricos dos reagentes, dividido pelo coeficiente estequiométrico do reagente A. Então, aqui, por exemplo, para esse caso aqui, somatória de coeficientes estequiométricos dos produtos. Eu tenho um único produto e o coeficiente estequiométrico dele é 4. Para os coeficientes estequiométricos dos reagentes, eu tenho um único reagente e o coeficiente estequiométrico dele é 1. 4 menos 1 é 3. Dividido pelo coeficiente estequiométrico de A, que vai ser 1, então eu tenho 3 dividido por 1, que vai ser 3. Meu EA vai ser igual a 3, que é exatamente o que a gente encontra fazendo toda essa dedução. Então, eu posso ou fazer todo esse passo a passo, fazer todas as simplificações para chegar na relação do meu volume final pelo inicial, ou eu simplesmente posso fazer isso aqui e calculo esse meu Ezinho A. Vale fazer um asterisco que, dependendo da condição, esse Ezinho A pode ser meio difícil de encontrar, né? Esse fator de expansão. Agora, para reações simples, para reações irreversíveis, ele acaba sendo bem simples de encontrar e acaba facilitando bastante os nossos cálculos, evitando que a gente tenha que recorrer a simulações mais complexas para resolver um problema. Então, o maior impacto aqui vai ser na concentração. Então, a gente viu como calcular a concentração inicial, como calcular a concentração final. Agora, para volume variável, o volume, ou a vazão volumétrica, ele não vai ser mais igual no início e no fim. O meu volume final é V0 vezes 1 mais EAXA, ou a minha vazão volumétrica final é a vazão volumétrica inicial vezes 1 mais EAXA. Se eu fizer a substituição, começando aqui para reatores descontínuos, né, como batelada, meu CA é número de mols final dividido pelo volume final, Na, Na0 menos XA, e meu volume V é V0, 1 mais EAXA. Na0 por V0 é a minha concentração CA0. Então, no fim, meu CA é CA0, 1 menos XA, por 1 mais EAXA. O mesmo vai valer para os reatores contínuos. Então, CSTR e PFR, eu vou ter fluxo por vazão volumétrica, meu fluxo final é fluxo inicial vezes 1 menos XA, e a minha vazão volumétrica final, vazão volumétrica inicial vezes 1 mais EAXA. A relação de fluxo por vazão volumétrica no início é a minha concentração CA0. E eu vou cair aqui basicamente na mesma equação. Então, quando eu tenho volume variável, ao invés de eu fazer CA igual a CA0 menos XA, eu vou fazer CA igual a CA0 menos XA dividido por 1 mais EAXA. Agora, resolver essas integrais, sejam elas principalmente para a primeira ou segunda ordem, acaba sendo um desafio matemático. Mas se a gente tiver uma conversão aí que começa em 0 e vai até XA, o resultado vai ser sempre igual. E a gente já tem essas equações todas integradas, todas deduzidas. Então, para a primeira ordem, se a minha reação for de primeira ordem, eu consigo encontrar ou o tempo espacial, ou mesmo o tempo, se eu tiver, no caso, um reator batelada, ou conversão, por meio desta igualdade aqui. E para a segunda ordem, eu consigo encontrar por meio dessa igualdade aqui. Então, são equações que a gente já tem prontas para resolver esse tipo de problemas. Eu sei que essa aula acaba sendo bem densa, mas espero que tenha clareado bastante as coisas para vocês. Na próxima aula, a gente faz um exercício aplicando esse conjunto de equações. Então, até a próxima aula!